Abra lá em Mateus capítulo 20. Gente, hoje é o último dia do jejum que nós estamos fazendo. Quero dizer para você, se você tem buscado a Deus, tem jejuado, se você está aqui mesmo sem jejuar, ninguém era obrigado a jejuar, claro. Eu quero dizer para você que até sobre você a graça de Deus vai respingar hoje. Eu tenho certeza disso. Eu não sei como que você está. Mateus capítulo 20, abre lá. Eu não sei como que você está, o que você tem vivido, mas hoje nós vamos orar por você, se você está enfermo, para você sair curado daqui. Eu tenho ouvido muitos testemunhos no final ali, sempre na porta, um chega e comenta, o outro fala, pastor, eu tenho vergonha de falar, o outro não sei, mas são vários testemunhos que eu tenho ouvido, de pessoas que têm sido tocadas, não só na quarta-feira, nas células, no domingo, nas suas casas, mas hoje é um dia, eu sinto mesmo a presença de Deus aqui neste lugar, uma labareda assim acesa aqui neste lugar para tocar a sua vida. Só que se você permanecer com o coração incrédulo, Deus não tem como tocar você. Agora, se você também querer pedir um novo coração para Ele, Ele pode te dar um novo coração. Um coração que possa ser aberto para a presença dEle. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 29. Quero que, se possível, você, meu querido, eu sei que você deve saber disso, mas quando você estiver na igreja, desliga teu celular, coloca ele em modo avião ou no silencioso, para que ele não toque, a não ser que você precise mesmo ficar com ele ligado. Às vezes você tem alguma emergência lá fora, se não, você desligue ele, para nada tirar sua atenção, para que você não tenha que ficar saindo do culto para atender telefone. Agora você está aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Mateus 20, o versículo 29 diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, que a Tua palavra, que a Tua presença, que a Tua unção, que é tão poderosa, Senhor, possa agora tocar a nossa vida, a vida de cada pessoa que está aqui, a vida de cada criança que está na sala. Deus, que nós possamos sair daqui tocados pelo Senhor, em nome de Jesus, com a cura, com a resposta certa, com a libertação, com a direção que nós precisamos. Nós cremos em Ti, Jesus, nós somos Teus, ó Deus. Amém. Meus queridos, esse homem aqui, esses 2 homens, na verdade, e até mesmo aqueles que estavam ao redor, os que estavam vendo aquilo ali, seguramente eles jamais foram os mesmos. Não tem como você ser tocado por Jesus e permanecer do mesmo jeito. O toque de Jesus em você vai deixar o cheiro dele em você, perfume de Jesus. Sabia que Jesus é cheiroso? A Bíblia fala que nós até temos que ter o bom perfume de Cristo. Então, quando Jesus toca em nós, fica aquela marca. Que perfume gostoso. Quando Jesus toca na gente, é algo tão extraordinário, como foi na vida desses homens, que gerou um efeito positivo, gerou uma transformação na vida daquelas pessoas. Eram cegos, e eles passaram a ver. O toque de Jesus em nós faz nós sentir o amor dele por nós, porque Deus ama a gente. Nós cantamos aqui, não cantamos? Interessante, 2 músicas que nós cantamos aqui que falam do amor de Deus por nós. Preste atenção aqui. O amor de Deus por você é muito grande. Interessante que muitas pessoas às vezes ficam desvalorizando o amor de Deus e
e fechando os ouvidos, porque acha que Deus, porque não deu aquilo, não fez aquilo outro, né? O seu pai ou a sua mãe, ele deixou de te amar só porque ele não te deu um presente? Você acha? Isso não quer dizer que às vezes não aconteceu as coisas como a gente gostaria, que Deus não nos ama. Deus já provou o amor dele por nós. Quem tem visto aí na cidade uma cruz igual a um coração? Quem já viu na cidade aí, ou na rede social? Olha, bastante gente mesmo já viu. Né? Nós estamos espalhando esse símbolo pela cidade, pelas redes sociais, e você pode fazer até parte disso. Não tem o símbolo de uma igreja, mas tem o símbolo de um amor por nós. A cruz é igual ao coração de Deus. O amor de Deus é igual ao amor de Deus por nós, por você. Hoje você tem que sair daqui com essa convicção que Deus ama você. Essas pessoas aqui, a Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó com uma multidão que seguia ele. E essas pessoas estavam à beira do caminho. Elas estavam à margem. Às vezes você também está à margem, ou você se sente à margem. Ou algumas situações têm te jogado na margem da sociedade, ou de algum lugar que você faz parte, como o seu trabalho, ou de pessoas que têm te feito mal. Ou até mesmo, ninguém tem te feito mal, mas o seu coração te faz sentir assim. E eu prefiro mesmo estar à margem. Eu prefiro mesmo não ser digno. Entenda isso aí. É melhor que nós não sejamos dignos do amor de Deus. Porque quando a gente se torna digno e se acha digno desse amor, é um perigo, porque começa talvez a acabar a humildade. Porque a gente se acha digno e merecedor. Então Deus tem a obrigação de fazer isso por mim. Mas quando a gente, talvez está até como esses cegos aqui, à margem, à beira do caminho, mas o coração está humilde. O coração está assim sedento. Você sentou aqui e falou assim, eu quero muito que Deus age na minha vida. Eu quero muito que Deus toque na minha vida hoje. Eu quero muito que Deus use a pessoa que vai cantar, o pastor, ou alguém que pelo menos talvez me dê um abraço e demonstre o amor de Deus por mim. Se você não está com essa expectativa aqui hoje, eu peço para você, gere essa expectativa, você tem que ter. Cada vez que você vem nesse culto aqui, cada vez que você vai a dobrar o seu joelho, que seja na torre de oração, que seja na sua casa, tem que ter uma expectativa. Você não pode fazer com Deus a mesma coisa que você faz às vezes com um prato de comida, né? Quem comeu já almoçou e não percebeu que almoçou? Fica assim, comeu, nossa, eu nem sei o que eu comi. Você está tão avoado, né? Ou às vezes aquela pessoa que almoça sozinha fica com o celular na mão. Já almoçou com o celular na mão? Teu companheiro ali? Meu Deus do céu, que tristeza, né? E olhando o celular, e comendo, e vendo as coisas ali. Quando você percebeu, você comeu, você não sabe nem que você comeu. Não pode ser assim com Deus. Com Deus tem que ser com aquela expectativa. Você chegar em casa e falar assim, vai ter aquela comida gostosa. Ou onde você almoça, vai ter aquela comida gostosa. Ou nem que se você leva marmita para almoçar, você orou, tinha um ovo lá, mas vai ter um frango quando você chegar. Tinha um ovo, eu deixei um ovo lá. Mas em nome de Jesus vai ter uma coxa de frango lá. Expectativa de algo novo. Você tem que ter uma expectativa de algo novo sobre a sua vida. Uma expectativa do toque de Deus. Porque no toque de Deus, quando você é tocado por Ele, você jamais é o mesmo. Você jamais será o mesmo. Esses dois homens, eles estavam ali. Talvez sem esperança, talvez sem ver, sem ver a Deus. Cegos. Eu nunca fiquei sem ver. Nunca fiquei impossibilitado de ver. Mas eu imagino a tristeza de você não poder ver. Talvez quem nunca viu, talvez não sabe o que é o prazer de ver. Às vezes o desprazer também de ver, tem coisa que é melhor não ver, né? Tem coisa que é melhor a gente não ver. Mas ver a Deus é um prazer. E esses homens não podiam ver a Deus.
eles não podiam ver a vida, eles não podiam nem ver quem chegava perto dele. Mas esses homens estavam ali, à beira do caminho, e ouviram falar de Jesus. Ouviram falar. E eles foram então, e começaram a chamar Jesus de filho de Davi, tem compaixão de mim. Sem entender sobre religião, porque o cego era um deficiente, não podia ir no templo, não podia estar no templo. Ele não tinha condições de estar lá, segundo a religião. É o que muitas pessoas dizem também com respeito à religião, à religiosidade. Talvez você aprendeu assim. Ah, porque eu sou assim, sou assado, tenho isso, tenho aquilo, eu não posso buscar Deus. Ah, eu vou lá na igreja, o que vão pensar de mim? Ou igual como algumas pessoas dizem, eu tenho a minha religião. Normalmente quando diz isso é porque está vivendo uma escravidão. Às vezes nem vive essa religião porque não consegue viver. Porque não tem a graça de Deus, não tem o toque de Deus. Mas eles começaram a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão que seguia Jesus, o que eles fizeram? Mandaram ele se calar. Mandaram essas pessoas pararem de gritar. Mandaram eles se calarem. Você está com fé, está desejando buscar a Deus, está até querendo uma vida nova, às vezes você está cheio de carrapicho ainda. Mas você está vindo, está querendo uma vida nova. Talvez algumas coisas não conseguiu mudar na sua vida ainda. Ou algumas coisas não foram transformadas, ou você ainda não teve resposta em tal e tal coisa de oração. Mas você está buscando, você está vindo buscar. E sempre tem a multidão para dizer para você, ó, o que você vai fazer lá? Para que você vai orar? Vai trabalhar, vagabundo. O que você vai orar? Sempre tem alguém para dizer para você, tentando te desanimar. E começam às vezes a falar mal de alguém para que você não vá mais lá. Aqui nesse lugar mesmo tem pessoas indignas. E o primeiro indigno de estar na presença de Deus sou eu. Eu quero permanecer indigno. Não quer dizer que eu estou na prática do pecado. Quer dizer que eu sou indigno, eu não mereço, amor de Deus. Você acha que você merece que Deus toque você? Você acha que você merece? Se você é tão merecedor, Jesus não precisava morrer na cruz por você. Não precisava pagar o preço dos seus pecados, você já é santo demais. Mas quando a gente reconhece de todo o nosso coração, Senhor está aqui, ó, eu sou essa pessoa. Jesus, tem compaixão de mim, que eu sou cego, eu não consigo ver. E não está falando talvez só de um cego físico, mas está falando daquele que é cego, que vê. Tem gente que é cego e vê. É aquele que é cegado pelo ódio, é aquele que é cegado pelo pecado, é aquele que é cegado pelo dinheiro, pelo poder, e vive aquela cegueira espiritual na vida deles, não consegue ver, não está percebendo. Você precisa do toque de Jesus. Agora ele só vai te tocar se você pedir, se você clamar. A multidão vai tentar te impedir. Tem pessoas que vão tentar te impedir. Pessoas talvez próximas de você vão tentar te impedir. E o que diz sobre esses dois homens? Tentaram impedir eles, mas o que eles fizeram? Eles gritaram ainda mais. Perderam, saíram da ética ali agora. Gritaram ainda mais. Espernearam, falaram, não posso perder essa oportunidade. Jesus não pode passar pertinho de mim e eu perder essa oportunidade. Então eu vou fazer um escândalo aqui para Jesus me ver. E começaram a gritar ainda mais. E Jesus parou a caminhada, percebeu. Chamou a atenção de Jesus. Igual aquela mulher que a Bíblia diz em 1 Samuel, chamada Ana, que entra no templo. E o desespero dela, porque ela não podia ter um filho. Mas ela lá no altar sozinha. O sacerdote de longe observando. E ela começa a chorar. E ela começa a falar mais alto. E o sacerdote chega a pensar que ela está embriagada. E ela diz, eu não estou embriagada. Mas ela estava orando, estava clamando.
Hoje você precisa clamar. Você precisa buscar de todo o coração. Quando você vai passar aqui no corredor de oração, ou quando você vai receber uma oração de alguém, ou quando você aqui na hora do louvor vai levantar suas mãos, vai orar, não pode ser assim um negócio frio e calculista. É igual, por exemplo, você tem lá a tua esposa, aí você chega para dar um abraço nela, ela fica assim, ó. Já abraçou gente assim ou não? Você abraça a pessoa não te abraça, não é esquisito? Você abraçar uma pessoa, a pessoa não te abraçar? É ou não é? Não parece que você está abraçando uma múmia? Quem já se sentiu abraçando uma múmia? Opa, alguém? Já teve alguém então? Já pensou você dando um beijo num defunto? Frio, sem expressão, sem sentimento. Você acaba de dar o beijo. Quando você abre o olho, ele está com o olho fechado. Mas ele continua assim, com a mesma cara. Com aquele zoião olhando para você assim, ó, já piorou daí, né? E aí você vem buscar Deus. Se o cego fez esse pampeiro tudo, mas era o desejo do coração dele. Aí você vem buscar Deus, você vai passar no corredor de oração, você passa assim, ó, olhando a luzinha azul que tem aqui. Como que Deus vai tocar a tua vida, meu filho? Como que Deus vai tocar você? O mais fácil de alguém te tocar é alguém passar uma rasteira em você. É o mais fácil de alguém fazer, é isso. Agora de Jesus tocar alguém com o coração tão duro. Vamos orar. Aí você levanta, ajoelha para orar. Você fica assim, ó. Aí aquela pessoa vai orar por você, Deus abençoa. E ora com toda a intensidade, toda a fé. Está saindo poder da mão daquela pessoa. Quando ele acaba a oração, que ele levanta os olhos, ele olha para você, você está assim, ó. Com os olhos estalados olhando para ele. Fala assim, e aí, já acabou? Tá beleza já? Acabou a oração? É isso mesmo? Uma vez fui orar para uma pessoa, e a pessoa... E o que eu coloquei, comecei a orar, no que eu repreendi o demônio, ela falou assim, eu não acredito nisso. Eu falei, então para de ser envergonhice. Levanta daí então. Nós temos que desejar a presença de Deus. Temos que desejar. Você tem que expressar o teu amor para Deus. Quando alguém a gente ama, a gente vem dar um abraço. A gente fala que ama. A gente busca conquistar. Você não busca conquistar o amor de alguém? Você que está solteiro, vai chegar a hora de você conquistar o amor de alguém que também é solteiro, não de quem é casado. Porque adultério é pecado e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Vai ficar na mãozinha do capeta. Lá no... É. Parece engraçadinho. Mas eu espero que você não vá para lá. É por isso que você está ouvindo a palavra, que por isso você está vindo nessa igreja aqui. É por isso que eu dobro o meu joelho, para que a gente permaneça na presença de Deus. Mas você tem que desejar. Aqueles homens desejaram a presença de Deus. Jesus parou, Jesus perguntou para eles, o que vocês querem que eu te faça? Olha só. Você acha que cada vez que você não se coloca na presença de Deus, Deus não está querendo saber o que você quer, meu filho? Ah, meu pai, eu quero que o Senhor me ajude lá em casa. Eu quero que o Senhor me dê uma direção. Eu quero que o Senhor me livre desse vício. Eu quero que o Senhor me cure. Eu quero que o Senhor transforme o meu esposo, a minha esposa. A gente quer tanta coisa. Mas a gente tem que querer o mais importante. Estar na presença do Pai. E esses homens então pediram. Se nós queremos voltar a ver, que os nossos olhos se abram. E olha só o amor de Deus. Ele sentiu compaixão por aquelas pessoas. E Jesus tocou eles. Me chamou a atenção isso. Porque algumas vezes Jesus cura as pessoas. Por exemplo, tem uma vez que uma mulher tocou em Jesus. Tocou na aba, na barra da calça, né? Não era calça, que naquela época não existia calça, era uma túnica. Mas tocou na barra e Jesus sentiu que dele saiu um poder. Alguma virtude que curou aquela mulher. Teve outras vezes que pessoas enfermas chegaram até Jesus e Jesus falou assim, ó, vai, a tua fé te curou. Não tocou nelas.
Só falou assim, agora vai, tua fé te curou. E saíram curadas. Mas esses 2 homens, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão deles e tocou eles. Eu tenho ensinado para vocês que tem um problema no mundo. O problema não são os políticos, o problema não é a falta de recurso, ou a crise, ou a chuvarada, isso não é problema. Sabe qual que é o problema da humanidade? A falta de pastor. Estou falando de falta de pastor na televisão. Estou falando de falta de pastores, pessoas com coração de pastor. Pessoas que amam. Não estou falando para gente que tem um microfone e prega aqui na frente. Estou falando de pessoas que amam pessoas. Jesus era o bom pastor. Ele viu as pessoas. Ele viu uma multidão e viu elas aflitas e exaustas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. E você acha que quando Deus olhou para esses 2 homens, o que ele viu? Ele viu pessoas aflitas e exaustas, que não tinha quem direcionasse a vida delas, que não tinha quem cuidasse delas. E Jesus então se aproximou, tocou elas. Você quer ser tocado por Jesus? Você quer hoje ser tocado pelo Senhor Jesus? Tem muitas pessoas que nessa época agora de quaresma, fazem propósito de oração. Ou fazem propósito de ficar sem alguma coisa. Eu vou ficar sem beber, eu vou ficar sem fumar, eu vou ficar sem comer isso, sem comer aquilo. Ótimo, legal. Mas muitas vezes isso não é um jejum. Isso não é um propósito com Deus. Por quê? Porque a pessoa não deseja uma mudança, ela não deseja a presença de Deus. Ela está fazendo um sacrifício ali, mas na hora que acabar esse negócio, acabou os 40 dias, nós vamos fazer um sábado de aleluia, e nós vamos para o bailão, e nós vamos tomar todas. Não aguento mais ficar sem beber. E muitas vezes a gente faz até isso, até no jejum. 21 dias me santifiquei, mas amanhã... Às vezes a gente vai até para o pecado. Como que Deus vai agir? Jesus quer tocar você. Mas eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Esses homens foram tocados por Jesus. Quando eles foram tocados por Jesus, foram curados. E depois que eles foram curados, eles seguiram a Jesus. Se tornaram um discípulo de Jesus. Eles já não seguiam mais Jesus porque eles estavam doentes, porque eles foram curados. Eles não seguiam mais Jesus porque agora Jesus vai alimentar nós, vai dar pão. Não. Mas eu tenho certeza que eles eram como ovelhas que encontraram um pastor. Alguém que amasse eles. E alguém que valesse a pena eles darem a vida deles por essa razão. Para você, vale a pena você dar a sua vida ou deixar a sua vida pela razão de amar e seguir a Jesus? Vale a pena? Vale a pena para você ou não vale a pena? Se para você vale a pena, você é um desses aqui, desses 2. Se para você não vale a pena, você é um dessas da multidão, que só está preocupado com o pão, e quando vê alguém clamando assim, pensa assim, meu Deus do céu, mais 2. Pelo amor de Deus, cala a boca agora, senão vai faltar pão para nós. Só está preocupado com o que Deus pode dar. Quero que você se levante, por favor. Quero que os intercessores se coloquem no corredor de oração. E eu quero que você escute essa música. Pode erguer essa música, Will? Feche os seus olhos. Escute essa música. Deixe o Espírito Santo tocar você. Nós vamos começar a orar. Ainda você não venha para o corredor, mas comece a buscar a presença de Deus. Se você quiser clamar como esses cegos clamaram, clame de todo o teu coração, porque Jesus está passando aqui nesse lugar.